Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Lucas, dono do canal Build a Change, e hoje eu vou falar um pouco sobre o livro O Código da Inteligência, do autor Augusto Cury. Valeu? Fique aí com o vídeo. Fala galera, então, como primeira parte do livro, eu acho muito interessante o que o autor Augusto Cury ele tenta passar pra gente. Ele No discorrer do todo o livro, ele sempre apresenta que cada pessoa tem a sua individualidade. Cada pessoa é um universo a ser explorado. Cada pessoa tem a sua angústia, cada pessoa tem os seus problemas, as suas ambições, os seus objetivos. E que cada pessoa tem o seu valor. Que quando uma pessoa ela apresenta alguma informação, alguma teoria, que nós devemos sempre estar abertos a escutar o que essa pessoa tem para dizer. Para sintetizar um pouco a ideia, eu vou ler uma afirmação aqui do autor que eu achei muito interessante. Homo sapiens, um ser além do limite da lógica. Aí o que o autor quis dizer com isso? Aí eu vou apresentar aqui um trecho do próprio livro que discorre bem essa ideia. Nenhum pensamento é verdadeiro, mas uma interpretação da realidade. No ato de interpretação, o estado emocional, como estamos, social, onde estamos, de personalidade, quem somos, e de metabolismo cerebral, genética, entram em cena, causando micro e macro distorções. Por isso, a verdade é um fim inatingível. O que ele quer dizer com isso? Que toda verdade, toda situação que nós nos deparamos na nossa vida a forma que nós lidamos com aquela situação é interpretativa, que essa informação vai passar pelo nosso inconsciente, pelas janelas light e pelas janelas dark que ele diz aqui no livro, que são insights de quem nós somos, do que nós já vivemos, para poder assim interpretar se aquela é uma boa situação ou uma situação ruim. Fala galera, seguindo um pouco a ideia da primeira afirmação e colocação que o autor coloca no livro, da importância de cada indivíduo, o autor ele apresenta quais são os 4 sentimentos que podem vir a atrapalhar a pessoa que quer desenvolver os códigos da inteligência, que são divididos da seguinte forma: o coitadismo, o conformismo, o medo de reconhecer os próprios erros e o medo de correr riscos. Fala galera, agora eu vou discorrer um pouquinho sobre os 9 códigos que o autor Augusto Cury ele apresenta que são essenciais para o desenvolvimento do ser humano como um todo, beleza? Agora eu vou falar um pouco sobre o primeiro, que é o código do eu como gestor do intelecto. O que isso quer dizer? Eu vou ler uma pequena citação aqui do autor para ficar mais fácil a compreensão. O código do eu como gestor da mente humana decifra como filtrar estímulos estressantes, fazer higiene psíquica, reciclar pensamentos, reeditar o filme do inconsciente e construir janelas paralelas para superar os nossos conflitos. O que isso quer dizer? Seguindo um pouco a ideia da primeira afirmação que o autor apresenta no texto, nós somos gestores dos nossos pensamentos, e que se nós temos alguns pensamentos negativos que nós não concordamos com aqueles pensamentos, nós podemos reeditar essas janelas de pensamentos, janelas de memórias da nossa mente, para poder seguir com a nossa consciência de forma limpa e clara com relação aos nossos pensamentos, seguindo sempre os nossos ideais e objetivos. Fala galera, então agora seguindo vamos para o segundo código da inteligência, que é o que? O código da autocrítica. Vamos lá. O código da autocrítica é o código de quem se autoavalia, pondera seus atos, julga seus comportamentos, ajusta-se, autocorrige-se, reflete sobre suas reações, conjectura consigo mesmo. O que o autor ele discorre sobre este tópico? Ele discorre que nós somos seres imperfeitos, que muitos de nós nos consideramos deuses, onde nós somos apenas seres humanos, e que o reconhecimento dos próprios erros é apenas a primeira parte do desenvolvimento deste código da inteligência.
Bom, uma colocação que eu achei muito interessante que expressa esse código pra gente é a seguinte: uma pessoa é tanto mais madura não quanto mais julga os outros, mas quanto mais julga a si mesma. Não quanto mais critica os comportamentos de quem as rodeiam, mas quanto mais se coloca no lugar delas. Vamos lá. O terceiro código que o Augusto Cury expõe para a gente é o código da resiliência. O que esse código apresenta para a gente? Resiliência é a capacidade de um material de suportar tensões, pressões, intempéries e adversidades. É a capacidade de se esticar, assumir formas e contornos para manter sua integridade, preservar sua autonomia e conservar sua essência. O que isso quer dizer? O autor, ele apresenta que nós sempre deveremos resistir às tentações, às dificuldades e às próprias derrotas que nós encaramos na vida, que o normal é errarmos. E o quão mais cedo nós aprendemos isso, nós mais cedo vamos reinterpretar essa derrota para poder ressignificar assim a nossa vitória. Beleza, vamos lá. O próximo tópico a gente vai falar sobre o código do altruísmo. O que esse código passa pra gente? O código do altruísmo é o segredo da afetividade social, da capacidade de se doar, de proteger e de cuidar de quem nos cerca. É o código que expressa a grandeza da alma, a generosidade, a bondade, a compaixão, a indulgência e o desprendimento. É o código que nos vacina contra toda forma de discriminação e contra o estrelismo, o individualismo e o egocentrismo. O que o autor ele coloca nesse tópico? Que cada ser humano é um universo a ser explorado e que cada ideia e cada conceito que nós aprendemos que difere do senso comum que nós conhecemos sempre vai enriquecer, mesmo que sendo de uma forma positiva ou sendo de uma forma negativa com relação aos padrões que nos cercam. Vamos lá, o próximo código é o código do debate de ideias. O que esse código apresenta para a gente? O código do debate de ideias é o alicerce do processo de formação de pensadores, o segredo que fundamenta intelectos livres, destemidos, intrépidos, seguros e participativos. É o código que habilita a trabalhar em equipe, interagir, trocar experiências, romper o cerco da insegurança. O que isso quer dizer? Que seguindo a mesma ideia da questão do altruísmo, que mesmo a opinião sendo diferente da sua, ela tem a sua relevância, o Código do Debate de Ideias ele apresenta de uma forma bem mais veemente esse conceito, que todos os conceitos que temos enraizados, engessados na nossa mente, devam sempre ser reinterpretados, levando em consideração a situação em que estamos vivendo. Vamos lá, galera. Qual que é o próximo tópico? O próximo tópico, ele fala sobre o código do carisma. O que esse código coloca? O código do carisma é o código da capacidade de encantar, envolver, surpreender, admirar os outros e a si mesmo. É o código da afetividade, da amabilidade, da afabilidade e do romantismo existencial. O autor ele coloca pra gente que o código do carisma representa? Que sempre devemos nos doar, nos viver 100% o agora, a situação que você está vivendo ali. Que se você se aprofundar 100% no momento atual, no presente, você não vai ter por que estar ansioso por o que vai acontecer no futuro. Vamos lá, seguindo um pouco o próximo tópico, a gente vai falar um pouco sobre o código da intuição criativa. O que isso quer dizer? O código da intuição criativa liberta o imaginário, expande a inventividade, produz novos conhecimentos e refina o olhar multifocal diante dos fenômenos físicos, psíquicos e sociais, para vê-los sob múltiplos ângulos. É o código que alicerça o processo de observação, dedução, indução, raciocínio esquemático.
que o autor coloca, né, no Código do Desenvolvimento da Intuição Criativa? Seguindo um pouco o Código do Debate de Ideias, o Código da Intuição Criativa, ele corrobora mais com a questão do medo de correr riscos, que hoje vivemos numa sociedade que, caso você queira expor alguma opinião, você é muito reprimido, você é muito julgado, muitas das vezes por pessoas que têm muito menos consciência e conhecimento sobre aquela área do que você. Então, uma indicação que o autor expõe é que coloque-se primeiro a julgamento, mas sem medo de interpretações erradas sobre aquele conhecimento, porque uma interpretação diferente da sua mais enriquece aquele conhecimento do que empobrece aquela conversa, aquele debate. Seguindo agora, outro exemplo para representar bastante o Código da Intuição Criativa. O conformismo não batalha pelo que ama por medo da rejeição. Não expande seu espaço por medo da crítica. Prefere ser vítima a agente modificador da sua história. Prefere ser amante da insegurança a parceira do entusiasmo. Vamos lá, seguindo para o próximo Código da Inteligência, a gente vai falar um pouco sobre o Código do Eu como Gestor do Intelecto. O que coloca esse código? O Código do Eu como Gestor da Emoção é o código que posiciona como administradores do sentimento, gerenciadores da insegurança, dos temores, dos medos, das angústias, da tristeza, do ciúme, da agonia, da aflição. É o código que dá um choque de lucidez nas emoções, recicla seu controle de qualidade, prepara o terreno para o cultivo da tranquilidade, do prazer, do júbilo, do deleite, do desfrute essencial. O autor ele expõe isso, que nós somos gestores da nossa psique, que caso você tenha algum pensamento que você não concorde ou que você não gosta, você pode reciclar, reeditar e reorganizar esse pensamento, corroborando sempre com seus ideais e seus objetivos. Beleza, seguindo agora, a gente vai apresentar o último código de inteligência que o autor Augusto Cury expõe pra gente, que é o código do prazer de viver. O que esse código coloca pra gente? Não foram poucos os homens e mulheres com notáveis êxitos sociais, financeiros e intelectuais que naufragaram no oceano da emoção. Não desenvolveram adequadamente o código da inteligência que fundamenta o prelúdio da vida, a primavera da vivência, o encanto pela existência. Viveram como miseráveis diante de uma mesa farta, como errantes em terra estranha, como prisioneiros em uma sociedade livre. Eu acho muito interessante o que o autor tenta colocar nesse último tópico, que não adianta nada você decifrar todos os outros códigos da inteligência se você não consegue decifrar o código do prazer de viver, que ele apresenta que os grandes prazeres da vida, eles se encontram nas pequenas coisas e que nas coisas que nós mesmos fomos capazes de desenvolver, que quando você realiza alguma coisa, quando você passa por aquela situação e vê o resultado perante aquele esforço, o seu valor, a sua valorização perante aquele objetivo, ela se torna muito mais prioritária. E o conselho que o autor coloca nesse último tópico é que devemos valorizar as pequenas coisas, as pequenas vitórias, dia após dia, que no longo prazo esse sentimento de satisfação por completar um objetivo, ele vai se tornar cada vez mais autônomo.